Gente, o curso tá gravando já, tá bom? O curso tá chegando no finzinho. A gente fica um pouquinho cansado, né, no final do curso, mas vamos recarregar as energias aí. Só tem mais um dia de aula. Eu tava vendo aqui o slide da próxima aula. A gente vai falar sobre manutenções. Isso é muito legal. E aí a gente faz o encerramento, tá bom? Mandar o certificado para vocês direitinho e vamos junto. Ó, a nossa aula trabalhista de hoje, dia 26/7, segunda parte, eu estava falando aqui. O Wellington, ele ia dar um exemplo da escala 12/36, né? Quantos funcionários ele tem no condomínio dele. A hora que ele voltar aí ele fala para nós, tá? Eu vou seguindo aqui, enquanto isso. Ô, professor, Já voltou? eu Opa, já falo aqui rapidinho. manda ver. Assim, eu, para nossas condições do nosso condomínio, eu acho essa a mais viável, sabe? Nos atende, né? Mas eu não sei, você que é mais vivente aí do mundo condominial, os próprios amigos aí, a vida de porteiro não é fácil, porque acredito, porque por necessidade, por condições financeiras, né? Cada empresa segue a lei, né, de acordo com o seu segmento de trabalho, né, e dá esses dias de folga para eles, que seria 12/36, né, ou seja, né, eles sempre folgam um dia e trabalham o outro, né. Isso, a escala dele sempre, ele trabalha 2 sábados no mês e 2 domingos, então ele folga 2 sábados, 2 domingos também. Então, para a gente aqui, atende super bem, mas eu fico com dó, assim, em certo sentido, porque eles acabam, por necessidade, pegando outros postos de trabalho. Ou seja, né, eles acabam, coitados, trabalhando direto, né? E eu percebo também isso muito neles, mesmo a férias deles de um posto, por necessidade também, acredito, eles acabam vendendo. Ou seja, fica uma coisa meio que, né? Mas assim, eu só estou dizendo isso porque a vida dos caras não é fácil, né? Às vezes a gente entende, mas esse tipo de escala para a gente aqui é a mais pertinente, para a gente funciona super bem. Ele acaba puxando, né? Eles fazem trabalho em outro serviço, né? E aí acaba acumulando cansaço, né? Infelizmente. Mas ele estando trabalhando no horário certo aí no seu serviço, não tem nada a ver com. Você Isso, está dando a folga para ele, né? De certa isso. forma, é que a gente tem que ter um pouco de consideração aí, né? Agora, e outras pessoas? Tem outras escalas? Algum outro pessoal aí quer compartilhar como é que faz as escalas? Professor, aqui no meu condomínio é uma escala meio maluca. Se quem quiser compartilhar, pode falar aí a escala que quiser, tá bom? Dá um exemplo, quantos funcionários trabalha, como é que dá o resultado, né? Só abrir o microfone e falar, tá bom? Eu vou continuando aqui. Ó, a gente vai falar de adicionais. Esses adicionais de acúmulo de função, 20% adicional de acúmulo de função, né? Sobre o salário que deveria devido quando o funcionário exerce outra função, daquela originalmente contratada. A gente colocou aqui na hora do almoço, né? Limpeza. Nesse caso, ó, Tá derretendo, amor. por exemplo, olha só, rapidinho aqui, peraí. Deixa eu tirar o microfone. Quando o empregado da limpeza substitui o porteiro em seu horário de almoço, nesse caso, receberá o adicional apenas com relação às horas trabalhadas noutra função, tá? Tem umas discussões aí, eu já vi discussões do tipo, se ele recebe o empregado da limpeza o salário do porteiro, que é maior, entendeu? Naquela 1 hora ali que ele está rendendo no almoço. Uma vez eu conversei com um advogado trabalhista, ele falou, olha, vai de juiz, né? Vai da quantidade de horas, porque, em regra, ele está só substituindo para o almoço, né? Então, ele recebe o adicional, entendeu? Mas, às vezes, o cara queria receber tá vendo? Nesse exemplo, recebe o adicional apenas em relação às horas trabalhadas, noutra função, né? Ele quer receber o salário do cara, né? Tá complicado. É o adicional na outra função, ponto. Tudo bem. Aí você vai para 20% sobre o adicional do porteiro, né? No caso que ele está rendendo aqui, ó, né? Complicado, mas é assim, né? Tem essas discussões. O adicional por tempo de serviço de 5% é pago por
biênio trabalhado, né? Então, cada 2 anos trabalhado, tem um adicionalzinho aí. Tá vendo? Vai ficando cara a folha do funcionário mais antigo, né? Depois de 2 anos, ele tem 5% de adicional, né? Tempo de serviço. Mas aí é limitado a três, né? A três adicionais aqui, ó, como tá falando. Recomenda-se sempre a consulta da convenção coletiva para verificar os percentuais mínimos aplicados. Já o adicional por insalubridade é devido nas condições de trabalho que, enfim, aqui a gente vai ter até uma perícia, né, dependendo da situação, para classificar a atividade. 40% para insalubridade grau máximo, 20% de grau médio e 10% de grau mínimo. Eu confesso para vocês que eu não sei se eu acredito que continue esses adicionais. Eu vou só dar uma última olhada aqui, se não teve alguma alteração. Qualquer coisa, se teve alguma alteração, eu aviso vocês, tá? Vou dar uma checada. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a insalubridade será configurada mesmo, era isso que eu queria explicar, quando utilizado equipamentos de proteção, tá? E o tempo de exposição, tá? A insalubridade, gente, é aquele negócio, né? O funcionário tá sofrendo aí um fator prejudicial à saúde dele, né? Então, algumas atividades ruidosas, né? O portão, pi, 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 aquele barulho, sabe? Vocês têm que tomar cuidado, porque vocês têm que ter os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção. Esses equipamentos, eles reduzem, né? O transtorno, seja um som, um barulho, né? Condições climáticas, o funcionário da limpeza. Os funcionários da limpeza de vocês, né? Eles usam bota, né? Eles usam luvas, porque eles trabalham com materiais cândida, né? Solventes, né? Então, tomem cuidado, né? A gente tem que dar os equipamentos para o funcionário trabalhar de forma segura, né? Óculos, o protetor auricular, né? Vocês sabem que até a cadeira que o porteiro senta na portaria, eles vão lá fazer, alguém respondeu aqui no grupo? Ergonometria, né? Já tinham respondido. Então, ele tem que ter um assento digno, né? Eu já vi portaria que o cara sentava numa cadeira assim, sem vergonha, e aí o fiscal do trabalho foi lá. Deixa eu falar para vocês. Às vezes tem empresas que querem vender esse serviço para o condomínio, que é o médico do trabalho, né? Eles vão lá dar uma geral para ver se o seu condomínio tem algum fator de periculosidade e tal. Eles medem, eles vão com decibéis, decibecímetro, né? Vale a pena vocês contratar empresas assim para fazer esse trabalho, tá? Porque vocês estão se antecipando, né? A gente vai falar de PCRO, PPRA, né? Tem umas coisas assim que a gente vai falar na próxima aula, das normas, né? As normas regulamentares aí, que dizem respeito às qualidades, né, no ambiente de trabalho. Então, tem empresas que oferecem esses serviços, tá? Eu acho importante, porque aí, quando vocês estando certinho, né, se sofrer uma autuação, passar uma fiscalização, vocês não vão ter nenhuma autuação, porque vocês vão estar dentro das normas, né? Descanso dos pés, é verdade, né, gente? Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Principalmente na portaria a gente vê isso, né? O ambiente, algumas categorias exigem. Eu tive um condomínio uma vez que a gente fez implantação. E o administrador, ele consultou a categoria, a convenção coletiva, e o prédio estava sendo entregue, né? A portaria, tudo novinho. Mas na portaria pelada, não tinha nada, não tinha um galão de água, não tinha um micro-ondas ou um fogareiro para ele esquentar a marmita. Olha, gente, condições mínimas de trabalho tem que ter, né? Um café ali, um local para a pessoa ir no banheiro, se trocar. Diga lá, Moisés. Ó, só abre o microfone para dizer se foi gol do Mengão, hein? Isso aí você pode a qualquer momento me interromper. Eu coloco no chat para não. Não, coloco no chat, galera, para não interromper a aula. Não, mas é um fato extraordinário que o professor ele autoriza, só, excepcionalmente. Show. Mas quando for gol do Grêmio, você, por favor. Tá, beleza, deixa comigo. Tá bom? Alexandre, deixa eu te perguntar, em relação aí aos EPIs, parece até uma pergunta tola, né? Mas imagina, nenhuma pergunta besta. A empresa que o condomínio está contratando é que é obrigada a fornecer o EPI para os funcionários, né? Ou não, é o condomínio?
Então, olha só, quando você contrata empresa de portaria, eu já vi isso nos contratos, tá? Eles falam que vão fornecer os EPIs, né? Tem que ver o que está ali no contrato. Mas eu vejo muito isso. Portaria, geralmente eles já trazem esses equipamentos porque o funcionário é dele, né? Ele não quer que o funcionário processe a empresa. Mas bem observado, se não tiver, é bom vocês exigirem. Assim, vocês estão contratando um serviço terceirizado que tem que oferecer todas as condições para o funcionário não, né, desempenhar as atividades. Então, isso é uma questão comercial, que você tem que cobrar antes, né, quando você for assinar um contrato, você observa, você pode exigir, não, ó, tem que ter EPI, vocês têm que fornecer a luva, o uniforme, né, aí, senão você nem começa com a empresa, você fala, não, então eu vou ver outra empresa, porque você pode ter dor de cabeça. A empresa não fornece, se vier o fiscal do trabalho, eu entendo que o condomínio pode ser enquadrado, porque ele é um tomador de serviço. Vocês têm que ficar o tempo todo fiscalizando, tá, gente? Não é porque é terceirizada que vocês vão fechar os olhos e que se lasque. É aí que vem o X da questão. Vocês precisam ficar atentos, porque a terceirizada vai economizar. Outra coisa, o equipamento de EPI, ele tem que ser utilizado. Às vezes o funcionário não gosta, ele tira, não pode. É que nem na construção civil, o cara vai subir a altura, tem que colocar o capacete, amarrar, afivelar as cordas, né, tudo certinho. Então, não é assim, vocês têm que exigir, o patrão pode até dar multas, advertências para o funcionário que não utilizar os equipamentos de segurança. Porque aí, se acontece um acidente e os usos nocivos aí, quem vai se dar mal é o condomínio. Mas muito boa pergunta. Eu vejo, tá bom. Obrigado. Vejo muito contrato assim, né? E eu já vi rescisão de contrato com terceirizada que ela não forneceu os equipamentos, eles economizaram, né? Ofereciam uma bota furada lá, pouco material para. Porque às vezes o contrato vem com material, né? Incluso. Então, às vezes é terceirizada de limpeza e eles trazem o material. Vocês têm que ver os materiais para não ser enganados, hein? Às vezes a terceirizada dá uma sacaneada, né? Fala que vai fornecer tantos litros de cândida para limpar, né? Desinfetantes e tal. E às vezes eles dão uma engrupida, né? Tantas vassouras, tem que conferir tudo, viu, gente? Vocês estão pagando pelo serviço, tem que conferir, tá? Rescisão de contrato e multa. É isso aí. Adicionar por tempo de serviço, eu falei. Adicionar por insalubridade, tem esses graus, tá, de insalubridade. A insalubridade está configurada mesmo quando utilizados equipamentos, né? Então, não é porque a pessoa usa o equipamento que acabou a insalubridade, ele reduz, né? Não é isso? Ele é para ajudar a pessoa a trabalhar naquele ambiente razoavelmente, né, possível. Mas eles têm limites de tolerâncias, né? Bacana. E pode ter outras exigências, tá, gente? A fiscal do trabalho pode fazer uma série de exigências, aí como eu falei, ar-condicionado, dependendo da situação. Adicionais. Já o adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário e está relacionado à atividade de risco, à exposição de produtos inflamáveis, explosivos, eletricidade, risco de roubo, tá? Os funcionários fazem a segurança, tá? Muitas vezes tem esse adicional aqui, empresa de segurança, entendeu? Então, são adicionais diferentes, tá? O condomínio poderá requerer ao Ministério do Trabalho a realização de uma perícia para classificar as atividades insalubres e perigosas, tá? Recomendo vocês fazerem antes, preparar o ambiente, né? Mas vocês podem pedir uma perícia para identificar se aquele ambiente, qual é o grau, né, de periculosidade. No caso de estarem presentes dois adicionais, exemplo, insalubridade e periculosidade, o empregado deverá optar por receber apenas um deles, né? Geralmente, eles pedem um maior, né? 30%, né? Mas eles não podem receber dois, é um ou outro, né? Não pode acumular. É o que está dizendo aí. Tudo bem? Esse negócio de adicional é complicado, né? Esse adicional aí pesa bastante. O ideal é vocês eliminarem, né? Eliminarem o ambiente insalubre, né? Para não ter o adicional, né? Se vocês conseguirem eliminar, né? Você não tem que pagar adicional. Então, fica aqui a dica, né? Às vezes vale a pena investir no ambiente, uma acústica, né? Não sei, quem sabe, né? O barulho lá do motor, o cara trabalha atrás do motor do elevador lá, o dia inteiro, da bomba, né? Tem uma bomba. Se você fizer um trabalho acústico, de repente você elimina, né? Eliminou a insalubridade, não tem que pagar. Concordam? Então, é uma coisa de se pensar, né? Às vezes você investe e aí não tem que pagar. Aí você vai fiscalizar, vai mostrar lá que não tem, o ambiente não é mais insalubre, e aí não tem por que pagar o adicional.
Não faz jus. Coisa interessante, que muita gente não vai pagando e não percebe. Vale transporte, né? Bom, gente, é obrigatório ao empregado que necessitar dever informar o trajeto da sua casa até o trabalho e a quantidade de conduções necessárias, pelos dias efetivamente trabalhados, né? Aí tem um desconto de 6%, né, do salário. Vocês sabem, né, que tem funcionário que pede vale transporte, vai trabalhar de bicicleta, né? Vai trabalhar de moto, né? Uma coisa é ele tem que ter direito ali à gasolina, né? O vale combustível, né? Mas tem muito funcionário que faz isso, hein? Tomem cuidado. E outra coisa, o trajeto da casa para o trabalho, se ele para no bar antes, né? E sofre um acidente de trabalho, é o trajeto. Você tem que ver isso daí. O que eu quero dizer com o transporte, às vezes tem muita gente que faz isso. Eu vejo muitos que vão de bicicleta e tal. É assim, né, gente? Isso aqui é um formulário, geralmente que ele preenche, ele informa, né, o trajeto. É motivo né, às vezes o cara burla aqui o trajeto, né, para pegar mais condução, tal. Isso vai onerando, né? Mas ele tem que utilizar o vale transporte dele adequadamente, né? Se ele não precisa, né? Se ele vai sei lá, de bicicleta, né? De repente ele não precisa, né? Às vezes ele mora perto, que dá para ir de bicicleta. É complicado, né? Às vezes o patrão acaba pagando, né? Porque o salário, né? Sensibiliza, dá um dinheirinho. Mas, enfim, o vale transporte tem que ser o trajeto correto, né? Da casa até o trabalho. E versa, né? Não da casa para o trabalho, do trabalho para o bar e do bar para casa. Entendeu? E acidente de trabalho acontece, né, no trajeto, né? Se ele sai do portão de casa e se acidenta, indo para o trabalho, é considerado trajeto, né? Então a gente tem casos aí do pessoal que vai tomar umazinha no final do dia e acaba batendo aí, caindo no chão, se machucando, complicado. Tudo bem? Salário e habitação. Deixa eu ver se alguém falou. Isso dá justa causa. A gente vai ver os motivos de justa causa daqui a pouquinho, Moisés. Vamos ver se a gente acha lá. Eu acho que tem. Acho que tem sim. O zelador, até para subir, para ver uma lâmpada, piloto tem que ter o curso de altura. NR35, Edna, é isso mesmo. A NR35 é trabalhos em alturas, né? Então você tem que fazer curso para saber afivelar, fazer o ponto, né? Para descer de rapel, né? Então você tem que saber a técnica, né? Para trabalhar em altura. Às vezes, para cima de não sei quantos metros, já é considerado trabalho, já é altura, né? Então, às vezes, o cara vai lá, sobe no andaime lá, sem proteção, capacete, corda, e se cair de lá, o condomínio vai pagar uma indenização gostosa, porque ele trabalha em altura, é obrigatório o curso, a ANR, para poder subir. Isso acontece muito. Eu tive um caso de condomínio, de obra de fachada, que antes dos caras subirem no prédio, a gente pediu o treinamento, né? A ANR. E eles não tinham. Olha que loucura. Se o cara cair de lá de cima e se mata, vocês sabem, né? O condomínio que vai pagar a indenização para a família dele por um período gigantesco, que é a estimativa do IBGE, né? Quanto tempo de estimativa ele teria de vida, você vai pagar uma indenização para a família. Olha que absurdo, né? Absurdo assim, né? A família perdeu o pai, né? É ruim para a família, mas o condomínio vai ter que bancar um negócio dele, por conta do trabalho em altura, né? Impressionante, né? Como essas coisas aí as pessoas acham que não acontecem, né? Acontece sim. Acima de 2 metros. Eu ia falar 2 metros, eu fiquei na dúvida. Do nível inferior é considerado trabalho em altura, acima de 2 metros. Olha que interessante. Isso mesmo, Almir. Salário e habitação. Geralmente, então tá. Eu acho que tem um NRzinho, vamos ver se a gente entra. Geralmente é pago ao funcionário que reside no condomínio, né? Salário e habitação. O zelador. Sabe que o zelador. Vamos lá. Deixa eu ler aqui primeiro. Vamos lá, depois a gente vai contextualizar. Geralmente é pago ao funcionário que reside no condomínio, zelador correspondente a 33% do salário. Contudo, na folha de pagamento é destacado como parcela a pagar e, ao mesmo tempo, ele lança e desconta. Vocês entenderam? Servindo para o cálculo de verbas trabalhistas. O que acontece? O zelador, às vezes, tem alguns condomínios que ele mora no condomínio, a casa do zelador. Entendeu? Às vezes ele recebe, se ele recebe esse salário de habitação, o que tem que se fazer? Você tem que lançar, né? E você lança e desconta, porque ele mora lá, né? Então, não faz muito sentido.
mas ele serve para o cálculo, né? Isso aqui é importante, né? Servindo para o cálculo das verbas trabalhistas e previdenciárias, é uma condição. Isso acontece. Outra coisa, eu queria colocar para vocês, eu falava isso nas aulas antigamente, acho que não mudou nada com relação a isso, na parte trabalhista. Quando você contrata um profissional, você está no contrato de trabalho, você está colocando as condições que ele vai trabalhar no condomínio, tá? Se você combinou com ele que você vai pagar um salário de habitação, você vai pagar o valor que você vai pagar para ele, você não pode descombinar. Você contrata uma coisa e depois você descombina. Você fala, você vai vir aqui, você vai morar aqui, tem a casa do zelador, e depois você tira o cara lá da casa do zelador, né? Tira ele de lá e às vezes ele vem com família, né? Ele vem com família, tudo. Então ele pensa assim, eu vou trabalhar por esse salário e vou usar o local para não ter que pagar o aluguel, né? Então vocês tomem cuidado, que quando vocês alteram o contrato de trabalho, alteram as condições originariamente ajustadas, vocês podem ter problema. Você está modificando, né, a situação do cidadão. Às vezes vale mais a pena você fazer um desligamento, né? Do que você ficar improvisando, tá? Porque a pessoa conta com aquele dinheiro, né? Com o não pagamento, né? No caso. Aí se ele perde lá a moradia, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que achar um aluguel. Aí às vezes aquele salário não está mais interessante para ele, né? Vocês entenderam a situação? Ele não pagava nada para morar no condomínio. Aí depois você tira ele da casa do zelador, usa o local para fazer alguma coisa, e aí ele tem que se submeter a um aluguel. Isso dá problema, tá? Vocês têm que fazer um acordo aqui, alguma coisa nesse sentido. Reajustar, né? Fazer um combinado com ele aí no salário, né? Compensar. Porque aí você diminuiu a situação dele. É muito problema isso. Bom, vamos supor que o zelador... acontece outro problema que acontece muito, né? Aqui acontece um problema... qual é o problema que acontece geralmente? Quando o zelador... Você contrata o zelador e ele vem com a família morar no condomínio. E aí você desliga o zelador. Você manda ele embora. E aí o que acontece? A família não sai. Vocês entenderam a situação? Acontece muito isso. E aí você tem que, entendeu? O prazo de desocupação, em caso de rescisão do contrato de trabalho, é de 30 dias, porque você está meio que alugando ali, né? O espaço, né? Você está cedendo o espaço. Então você tem que dar 30 dias, se o aviso prévio não for trabalhado, do contrário, 60 dias, né? Para desocupação. Nesse mesmo prazo, será devido aos parentes do funcionário que existe no local. E caso o funcionário permaneça no local, poderá aplicar uma multa e cobrar o aluguel. Você entendeu? Você mandou ele embora, rescindiu, mas ele não saiu de lá. E é um aluguel, né? Ele está morando de graça. Mas às vezes o problema que dá, eu vejo muito, é que a família fica. Aí você tem que entrar com uma ação de reintegração ali, não é bem o despejo, né? Você não tem um contrato de locação. E a família não sai. É complicado, né? Mas o cara vai embora, às vezes briga, né? O casal, o cara vai embora e a família fica. É uma situação. Seguindo, o empregado acidentado terá estabilidade por 12 meses, né? Após o seu retorno ao trabalho, não podendo ser dispensado nesse período. Quando o empregado sofre um acidente no trabalho, ele tem um período de estabilidade, né? Para garantir ele, né? Para ele ser mandado embora aí nesse período, tá? Então, a gente está falando aqui de estabilidade, tem estabilidade da gestante. Eu preciso só confirmar se eu tenho que atualizar certinho, mas eu acho que está de acordo com a reforma. Novamente, se tiver um pouquinho desatualizado, eu corrijo depois, tá bom? Aqui só deixo a empresa que faz preventiva subir para troca da lâmpada, eu jamais deixo o zelador fazer troca, prefiro pagar R$200, Edna. É verdade, né? Só o cara cai de lá de cima. Felipe, acho que tem uma dúvida. Diga lá. Não sei se tinha uma dúvida, baixou a mão, não sei. Qualquer coisa fala, tá bom? Não, desculpa, eu não desliguei, não abri o microfone. Tudo bem, Calé? Tudo jóia? No problem. Eu não entendi esse salário habitação. Paga a 33%, porque eu tô com a apostila aqui, tô lendo aqui junto. Vamos junto. Paga esses 33% do salário para ele, mas aí na folha é destacado como parcela a pagar e desconta para cálculos de verbas, é isso? Se ele mora no condomínio,
esse salário habitação, ele mora, né? Porque você vai pagar um salário habitação se ele mora. Mas é uma. Mas você tem que contabilizar isso para o fisco. Então você lança e desconta. Lança, Não, mas eu não pago. não paga, você lança e desconta. Ah, tá. Entendeu? Mas é obrigado, tipo, se quiser, se ele for atrás, tem alguma coisa na legislação que é obrigado o condomínio a pagar? Não, então, assim, se ele está utilizando da habitação no condomínio, ele está morando no condomínio, é que assim, deixa eu deixar uma coisa mais clara. Uhum. Esse salário habitação é um salário aí, né? É um benefício que você está pagando aqui para o cidadão. Se ele mora no condomínio, não tem por que você pagar esse salário habitação, mas você lança e desconta. Para o fisco, ele pede para você Ele fazer esse recebe. lançamento. É para fins previdenciários, para cálculos previdenciários. Então tá. É um entra e sai. Na verdade, não sai, né? Se tiver alguma coisa aqui diferente, eu vou depois atualizar vocês. Eu Mas entendi. Você lança como se É. ele recebesse, mas é só para fins de tributação lá, de verba. Exatamente. Beleza. E agora, se a pessoa. Porque quando você contrata o cidadão que está lá no. Poxa, se tivesse fácil aqui, depois eu volto. Qualquer coisa eu volto. Quando você contrata o cidadão, você ajustou com ele aquela situação, né? De pagar todos os benefícios que você contratou, cestas básicas, tudo. E aí, quando você retira essa situação do cidadão, gera problema. Tudo que você contrata, tudo que está no seu contrato originário, você tem que cumprir. Então, às vezes, as situações vão se modificando, né? Cadê? Estava aqui. Porque a minha dúvida Aqui, ó, seria. não, aqui nas horas extras, aí tem uma situação de horas extras, não é isso. Porque acho que na prática mesmo, acho que em alguma reclamação dele teria que vivenciar a prática alguém para falar, né? Porque se entrar com uma ação, será que ele poderia alegar que lança que recebe, mas ele nunca recebeu? Ou seria uma bonificação, ou seria uma compensação pela moradia? Seria isso? Ó, tem até uma discussão aqui. Vocês me permitem, eu vou só ler um trechinho aqui, ó. É bem curtinho, ó. Salário habitação nas horas extras do empregado residente do condomínio, tá? Eu vou pedir uma vênia aqui para dar uma lida literalmente. Ó, o salário habitação previsto em convenções coletivas da categoria não é restrito ao zelador, como muitos pensam, né? Embora geralmente seja ele cedida a uma unidade no condomínio para a moradia sua e de sua família, né? Que é a casa do zelador, empregados que ocupem outros cargos também podem residir no edifício em que trabalham, até mesmo sendo proprietários de unidades. Vocês sabem que, às vezes, o zelador, ele tem um apartamento. Eu tive um caso no condomínio que ele ganhou tanto dinheiro nesse condomínio, tá? Que tinha tanto adicional, que ele acabou comprando um apartamento lá. Ele era zelador. Então, ele tinha o apartamento dele, ele alugava e morava na casa do zelador, entendeu? Tem umas situações, assim, meio absurdas, tá, gente? Mas acontece. É o que está dizendo aqui. Até mesmo sendo proprietário de unidades, e farão jus igualmente ao recebimento do salário de habitação, pois a cláusula pertinente ao direito faz referência genérica aos seus beneficiários, para empregados que residem, não fala necessariamente do zelador, né? A dúvida surge em razão do fato de que o salário de habitação é pago e descontado na mesma proporção. Todavia, é somado ao salário do empregado para efeito de recolhimento das contribuições previdenciárias, fundiárias, PIS e imposto de renda. Ele entra para o cálculo. Assim, pelo fato de o salário de habitação não ir para o bolso do empregado, alguns entendem que ele não integra o cálculo das horas extras. Isso daí dá problema para o cálculo, ele integra, tá? No entanto, atualmente, as convenções coletivas contêm um parágrafo terceiro, acrescidos à cláusula pertinente para esclarecer tal questão, dispondo da seguinte forma sobre a incidência do salário de habitação nas horas extras. O salário nominal mais o salário de habitação servirão de base para o recolhimento das verbas previdenciárias, fundiárias, PIS e imposto de renda, bem como o pagamento das horas extras mensais, folgas e feriados trabalhados. Então, é isso daí. Eu falei certinho, você lança e depois tira, né? Ele tá usufruindo, né? Então, é isso mesmo. Parece estranho, mas é isso mesmo, que ele está usufruindo. Seria diferente se ele não morasse lá, ele recebesse salário de habitação, entendeu? E não morasse lá, né, ele recebesse esse salário de habitação aí, esse plus aí no salário dele.
Mas no caso, como ele mora, você lança e tira. Tudo bem? Ficou claro agora? Ficou, né? Não? A gente não vai. O que mais? Vamos passar aqui mais um slide. Eu já falei de estabilidade. Auxílio-doença terá 30 dias de estabilidade após a sua alta médica. Caso tenha mais de um ano de serviço, podendo ser concedido esse benefício apenas uma vez, né? A cada 6 meses. Gente, vocês têm que tomar cuidado do seguinte. Sabe uma coisa que eu percebo? Eu vou até falar um caso que eu tive, né? Tinha uma funcionária de um condomínio que ela estava afastada, né? Pelo INSS, por motivo de doença, né? E o perito, o médico do trabalho, ele não dava alta para ela voltar para o posto de trabalho. Então, ela teve uma doença, essa porteira, e aí é ruim porque ela entra na caixa, né? Começa a receber lá pelo... E ela queria voltar a trabalhar, viu, gente? E ela falava para o meu síndico, olha, eu tô bem, de saúde e tal, deixa eu voltar a trabalhar que eu tô ganhando pouco. Aí o meu síndico até ficou comovido, né? Falou, não posso fazer ela voltar? Eu falei, não. A gente consultou um pessoal, não pode. O olerite dela vinha zerado, né? Porque ela já recebeu o benefício da Previdência. Porque como ela estava na situação de doença, enquanto ela não recuperasse né, o estado de saúde, o médico não liberava ela, o condomínio não podia colocar ela no posto de trabalho, entendeu? Então, ela queria ser desligada num período, não pôde desligar, teve que esperar. É complicado, né? Mas é uma situação em que o funcionário está doente. Eu sei que tem uma confusão lá no INSS, os médicos. Lembra aquele problema que teve que acho que foi outro presidente lá que mandou os médicos voltar tudo, que eles faziam greve, atrasavam as perícias. Então, assim, é complicado, mas o condomínio, se o funcionário está acidentado ou com alguma doença, né? Enquanto o médico não liberar, não pode retornar, o funcionário tem que voltar apto para trabalhar, né? Então, é uma situação que fica ruim para o funcionário, que ele não recebe o valor certinho, né? E ele começa a querer voltar e não consegue a liberação. É complicado, viu? É complicado essa situação, mas infelizmente não pode burlar aí a situação, tá bom? Perícia, né? Tem que fazer as perícias, retornar, até ter o atestado. O médico que vai dizer se ele retorna às atividades, tá bom? É importante dizer que o acidente de trabalho é aquele que impossibilita o funcionário de exercer a sua profissão por mais de 15 dias, né? Então, entrou na caixa, né? Como a gente fala, né? Por dos 15, por mais de 15 dias. Então, se for menos de 15 dias, né? O acidente pode ocorrer no trajeto da casa ao trabalho, já falei, ou no próprio local de trabalho. O condomínio deve preencher um formulário CAT. Será que ainda tem, né? Acho que tem, né? O pessoal trabalha com isso aí, das administradoras. Depois vocês vão falando aí. Eu sei que tem o e-social, né? Agora tem o e-social, né? Então, acho que através do e-social, não sei se ainda tem esse formulário CAT, estou desatualizado. Depois a gente vê. Mas agora tem o e-social, eu lembro que a gente viu alguma coisa aqui nesse sentido, né? De acidente, ó, tem que comunicar. Ó, por acidente ou doença relacionada ou não ao trabalho, com duração superior a 15 dias. No 16º dia do afastamento, tem que comunicar. É no e-social, isso mesmo. Aí, tá vendo? Então, já estamos atualizados, hein? Estamos atualizando. Férias. Bom, vocês sabem, depois de 12 meses de trabalho, o empregado deve gozar suas férias, né? Depois de 12 meses, dentro de 12 meses seguintes. Então, ele tem até 12 meses seguintes para tirar, sob pena do empregador pagar as férias em dobro, tá? Não deixem acumular férias, pessoal. É o síndico quem define o período em que o funcionário sairá de férias, tá? É o síndico o patrão que vai remanejar, fala, vamos tirar férias neste período, tá? Não é o funcionário que escolhe, desde que seja no período aí para não vencer férias, para não prejudicar o funcionamento do condomínio, tá bom? Porém, se houver funcionários da mesma família trabalhando no local, os mesmos terão o direito de saírem no mesmo período. Às vezes acontece, tá? Tem funcionários da mesma família, então tem que coincidir as férias, né? Às vezes zelador, não sei se a esposa é faxineira, entendeu? É do pessoal da faxina. A comunicação das férias é realizada com 30 dias de antecedência e o seu pagamento é realizado em até 2 dias antes da pessoa sair de férias.
o empregado poderá vender 1/3 das férias no período, né? É o abono pecuniário que chama, tá bom? Ops, desculpa. Com a reforma trabalhista, as férias passaram a ser gozadas em 3 períodos. Então, com a reforma trabalhista, você pode fatiar o período de férias em 3 vezes. 14 dias, tá? O período mínimo, e os demais não pode ser menos de 5 dias, tá bom? Então, dá para fatiar assim. Em 3, né? Quebra as férias em 3 períodos, tá bom? Nessas condições aqui. O empregado que. Agora é o seguinte: quando vocês forem dar férias para funcionários, vocês têm que ver quantos dias eles faltaram ao longo do ano. Por exemplo, 30 dias de férias, o funcionário tem direito se não faltou mais que 5 vezes no trabalho, né? Então ele pode gozar 30. Ele vai ter 24 dias se ele faltou 6 a 14 vezes, tá vendo? 18 dias, 15 a 23 faltas. O cara mais falta que trabalha. 12 dias, se não faltou, de 24 a 32 vezes. E faltas, né, justificadas ali, faltas justificadas, né, é uma coisa, injustificadas é outra. Então, ele faltou por motivo de saúde, tá aqui o atestado, né? Eu tô falando das faltas aí injustificadas, não é isso? Se o empregado estiver afastado por motivo de doença, uma situação, ele está afastado por motivo de doença, ele tem que tirar férias, né, em até 12 meses. Né? Depois que ele completou os 12. E aí ele tá afastado. Já venceu as férias dele, entendeu? Aí, numa situação dessa, o condomínio não paga multa, não tem que pagar férias em dobro. Quando ele volta do auxílio, né? Quando ele se recupera, aí você já dá férias imediatamente para ele, tá bom? Mas você não tem que pagar em dobro, não, porque ele não gozou as férias. Funcionário pode gozar férias doente, né? Ele tá com o pé quebrado lá, tá todo estrupiado. Aproveita e tira férias aí. Não pode. Ele tem que estar bem fortão para se quebrar nas férias e pegar mais. É isso? Ele já volta, já pega mais o auxílio-doença e não trabalha nunca, né? Fica nesse ciclo vicioso, com um atestado. É uns que fazem isso. Mas, em regra, ele não pode, ele tem que gozar as férias saudável, né? Para ele descansar, passear, enfim. Tá bom? Tomem cuidado. Motivo de doença, né? Tem muito. E quando ele se acidenta nas férias, né? Tem uma situação dessa. Professor, tenho um compromisso, preciso. Ok. Gente, quem precisar sair, tá gravada a aula, pode seguir o compromisso, fiquem tranquilos, tá bom? Daqui a pouco a gente está encerrando também. Advertência e suspensão, né? Bom, aqui é o seguinte, né? O empregado poderá ser demitido e rescindido do contrato de trabalho com justa causa, né? Justa causa é motivo, né? Sem justa causa é sem motivo, tudo bem? E tem motivos para justa causa. Então, lá, não sendo uma falta grave, o síndico poderá advertir e suspender o funcionário por 1 ou 2 dias, tá? Ele pode até suspender o funcionário 1 ou 2 dias, tá? Devendo realizar o aviso por escrito e colher o ciente do funcionário. Aqui que vem o problema. Quando você vai dar uma chamada de atenção no funcionário, tem que ser por advertência escrita, porque se não for escrita, não tem validade, tá? Para depois vocês vão ver que isso daí vai ter um cálculo para configurar a justa causa. E quando você vai dar advertência, o funcionário não quer assinar a advertência, que ele não concorda. Aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar 2 testemunhas, tá? Porque às vezes acontece, tá? O funcionário se recusa a assinar a advertência, a ciência da advertência, ele não concorda. E aí você pega 2 testemunhas e acabou. O Valentim Carrion, ele fala, a desídia é falta culposa e não dolosa, ligada à negligência. Costuma se caracterizar pela prática ou omissão de vários atos. Ele está falando de desídia, né? O que é desídia? Né? O que é um funcionário desidioso? Aí dá exemplos. Comportamento impontual, chega atrasado sempre, ausências, produção imperfeita. Excepcionalmente, poderá estar configurada em um só ato culposo muito grave, se doloso ou querido. Pertencerá a outra das justas causas. A jurisprudência, né, a doutrina dá alguns exemplos aqui. O importante, outro julgado, o legislador não obriga a graduação de punições, basta que configurada a situação tipificada para que o empregador fique autorizado a proceder à dispensa. Não é um acúmulo, né, de advertências. Dependendo da falta, se for uma falta muito grave, roubar, né, no meio de trabalho, você pode mandar embora direto, dependendo da falta, tá? É o que está falando nesse slide.
Vamos lá, vamos seguir aqui. A falta reiterada ao serviço por si só é considerada falta grave, ó, mais um entendimento aqui. Na medida em que o empregado não pode contar com o concurso do seu empregado, né? E pelo exemplo negativo que proporciona aos demais, né? Justa causa, vigilante, abandono do posto, configura... Então, o cara trabalha como vigilante, entendeu? Ele abandonou o posto, é falta grave, porque se protegeu, pode entrar ladrão, né? Olha que interessante. Justa causa, desídia. Sua evidência ocorre quando o empregado não se corrige após ser advertido, né? Mais uma situação de desídia. Ele chegou, recebeu uma advertência e continua, não dá nem bola para o que o patrão... Então, isso pode, né, pode significar uma justa causa, né? Ele não se corrige, né? Estou dando alguns exemplos, tá? Bom, aviso prévio, né? Sempre que houver uma demissão sem justa causa, ou quando o próprio funcionário solicitar a sua dispensa, será o caso de aviso prévio. O condomínio precisará de um prazo para... Por que é o aviso prévio? O condomínio precisa treinar e substituir o funcionário, que vai se desligar. Assim como o funcionário também precisa de um prazo para procurar um emprego, entendeu? Então, esse aviso prévio é para dar oportunidade para os dois, recontratar e ele seguir a vida dele com outro emprego. O aviso prévio poderá ser trabalhado ou indenizado, tá bom? Em regra, o prazo de aviso prévio é 30 dias, né? O empregado demitido com mais de 1 ano de serviço terá mais 3 dias de acréscimo por ano trabalhado, limitado a 90 dias. Também vou dar uma última conferidinha aqui se houve alguma mudança com a reforma trabalhista. Acredito que não. Qualquer coisa eu aviso vocês. Durante o prazo de aviso prévio, o funcionário terá direito a 2 horas de sua jornada de trabalho ou 1 hora semana menos. É aquelas 2 horas que ele vai buscar uma recolocação, né? Ele entra mais cedo, sai mais cedo. Caso receba por quinzena, né? Então, é para ele conseguir uma recolocação profissional, né? Fazer uma entrevista. Então, o funcionário terá direito à redução de 2 horas de sua jornada, né? Entra 2 horas mais cedo, sai 2 horas mais atrás, tanto no início quanto no final da jornada. No caso do empregado em aviso prévio ser contratado por outra empresa, então, o funcionário tinha 30 dias de aviso prévio e ele foi contratado em 15 dias. Aí acabou, né? O aviso prévio, ele já foi contratado, né? Deixará de cumprir o aviso. Aí, na prática, o funcionário é contratado e ele fala para não registrar, né? Para segurar, né? A carteira, né? Para receber o aviso. Com o término do... Não tá certo, tá, gente? Se vocês contratarem um funcionário, vocês têm que registrar, tá bom? Mas eu tô aproveitando aqui os benefícios do governo, tá? Não pode. Para assinar a carteira, você vai começar a trabalhar. Acabou o benefício. Quer benefício, né? Não é aqui não é lugar de benefício. Às vezes tem um pessoal meio folgado, né? Quer mamar nas tetas do governo, né? Depois a gente não sabe porque a Previdência está quebrada, né? Mas vamos que vamos. Com o término do prazo, com o término do prazo de aviso, a rescisão do contrato de trabalho se torna definitiva, né? Todavia, antes desse prazo, é possível para ambas as partes desistirem. Vamos supor que eles voltaram atrás, né? Fez o aviso prévio, então, durante esse prazo, pode ocorrer um arrependimento. Tudo bem? Mas tem que ser antes do prazo, tá bom? Dá para voltar atrás, né? O funcionário se comportou. De repente, se arrependeu, bateu arrependimento. Não vou mandar embora, não. Né? Ou o funcionário não quer ir embora, né? Pensando bem, é melhor continuar aqui. Aviso prévio. É muito comum, ainda caso em que o empregado comete falta grave durante... Quando o funcionário comete falta grave durante o aviso prévio. O aviso prévio é convertido em dispensa. Cuidado aí, funcionários que acham que no aviso prévio pode deitar e rolar, dormir na portaria. Entendeu? Se for falta grave, já era no aviso prévio, justa causa. Finalmente, em caso de acidente ou doença pode acontecer acidente ou doença durante o contrato ficará suspenso. Olha que coisa, suspende no período do aviso prévio, com a estabilidade provisória, porque toda vez, né, estabilidade. Interessante. Rescisão do contrato de trabalho poderá ocorrer tanto pelo funcionário, né, quanto pelo condomínio, ou por ambas as partes, né? Um se demite, outro rescinde, ou eles fazem um acordo. Inclusive, existe uma situação de
de fazer um acordo, né? Eu queria falar sobre isso. Será que está aqui? Nesse slide? Se não tiver, eu vou falar do mesmo... Não, acho que não está. Vou falar do mesmo jeito. Tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vou falar do acordo, que eu lembrei aqui que é importante. Alguém quer fazer uma pergunta? Deixa eu ver. Não. Então, vamos lá. Vocês já viram essa situação de você quer desligar um funcionário e você faz um acordo com ele e leva para o juiz para homologar esse acordo. Você quer desligar o funcionário? Aqui, ó. O que eu estou falando é das comissões de conciliação prévia, tá? É a CCP, tá bom? Não está nos slides, tá, gente? O que acontece? A gente sabe que, né, foi criado algumas comissões aí para tentar resolver, desafogar o judiciário, né? Então, ó, as conciliações de conflitos trabalhistas entre empregados sem a intervenção do Poder Judiciário, tá bom? Deixando essa situação para casos mais... o judiciário é só para casos mais complexos, tá bom? Então, o que acontece? Não pode haver nenhum tipo de cobrança pela apresentação, é uma comissão, tá? O patrão quer desligar o funcionário, então o que ele vai fazer? Ele vai procurar essa comissão de conciliação prévia, tá? Que é custeada pelo patrão, tá? E aí ele vai fazer uma composição, tá? E lá você vai ter um advogado, né? Você pode ter um advogado do trabalhador e um advogado do condomínio, são advogados diferentes. E aí você faz um pedido, né, que você quer fazer uma composição para desligar amigavelmente, coloca lá as condições e assistido por advogado, né, tudo certinho. E se for da vontade, formula o pedido por escrito, né. A CCP tem um prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação. Então, você pode fazer uma petição lá, falar, eu quero me compor para desligar o funcionário e tal. E ela vai fazer esses 10 dias aqui. Esgotado esse prazo sem a realização da sessão, será fornecida uma declaração de tentativa frustrada, né? Realizada a conciliação, é elaborado um termo, que é assinado pelo empregado e pelo patrão, né, os advogados. As partes querendo poderão ser acompanhadas por advogados. Os advogados têm que ser diferentes, tá? Não pode o advogado do condomínio fazer a casadinha, né? Ser advogado do funcionário, não pode. O comparecimento das partes à conciliação não é obrigatório. E a falta injustificada de uma das partes seja a lavratura da comissão que foi frustrado. Havendo acordo, é aí onde eu queria chegar. Feito um acordo nessa CCP, o termo de conciliação resultante terá eficácia liberatória, exceto as parcelas previamente ressalvadas, né? Entenda-se eficácia liberatória geral e plena quitação de um ou de vários direitos da relação trabalhista, tá? O empregado, dando como solucionada a controvérsia em torno de um fato ou vários direitos, não mais poderá reclamar diferenças, né? Baseadas naquele ou naqueles direitos relacionados. Todavia, o que for ressalvado no termo de conciliação, ou seja, aquilo sobre o que as partes não chegaram a um acordo, poderá ser demandado na justiça. Pode acontecer um acordo parcial, tá? A quitação geral dada pelo empregado pode ser anulada na justiça, caso venha a ser provado que ele foi de forma proposital induzido ao erro. Então, assim, gente, essas conciliações aí, extrajudiciais, tá? Não é para fazer maracutaia com o empregado, para suprimir direitos, porque se ele foi induzido ao erro, ele procurar um advogado trabalhista, depois ele anula algumas coisas aqui, tá? Aqui, tá? A quitação poderá ser anulada na justiça, cuidado com isso. O prazo prescricional do direito do empregado ingressar com uma ação é suspenso a partir da comissão, suspende o prazo também, dá uma suspendida. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O que acontece? Geralmente, você quer desligar um funcionário, aconteceu isso num condomínio. Um funcionário muito antigo, tinha muitas indenizações, muitas verbas, né? E aí a gente fez um acordo, né? Só que assim, esse acordo, ele pode ser revisto pelo juiz do trabalho, tá? Não pensem vocês que a Justiça do Trabalho vai ficar fora disso, tá? Se houver alguma violação, algum direito ali, ele tem um prazo para reclamar. Eu lembro que esse funcionário, não era um funcionário, era um senhor que era o contador do condomínio, e ele tinha idade, tudo, ele já queria um dinheiro, e a gente fez um acordo com ele lá, ele nunca reclamou, né? E aí passou o prazo também, né? De ele reclamar. Então, o condomínio acabou se blindando. Mas, o que eu quero dizer para vocês, esses acordos,
que é feito com o funcionário na hora da rescisão dele, né? Podem ser revistos pelo judiciário, tá? Ah, mas fez acordo, o juiz homologou, acabou. Às vezes o juiz não homologa acordo. Se o juiz do trabalho entender, se o juiz do trabalho entender que, ó, achei a Cátia, ó. Se o juiz do trabalho entender que esse acordo foi prejudicial ao funcionário, ele pode intervir para garantir os direitos do trabalhador. A Justiça do Trabalho faz isso, tá bom? Aqui, ó, eu achei a questão da Cátia, ó. Quando ocorrer acidente de trabalho com algum empregado do condomínio, o síndico e a administradora contratada deverá efetuar a comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, sob pena de multa. Tá? Em caso de morte do empregado, a comunicação deverá ser imediata. Em 2022, passou a vigorar um novo cronograma do sistema e-social, tá? E o preenchimento do formulário CAT nesse sistema se dará no evento S2210. O e-social segue a legislação, sendo que todos os comunicados de acidente devem ser registrados pelo empregador no CAT, independente de o empregado ficar ou não afastado do trabalho. Certo, gente? Ó, eu consegui atualizar aqui algumas situações. Tem algumas outras questões aqui, imposto de renda, que eu queria, mas aqui já entra na parte fiscal, né? É isso. Declaração RAIS, né? Depois a gente vai ver isso daí amanhã. Deixar um pouco aqui. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão aí já preparando para hibernar? Aviso prévio, 30 dias aqui, ó. É o caso do empregado com mais de 36 meses. Tem alguma... teve uma... Eu vou pegar esse texto do aviso prévio, porque eu acho que teve, sim, algumas modificações. Eu vou separar isso aqui para vocês amanhã. Legal. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Bom, motivos para justa causa, tá? Esses motivos que estão aqui na CLT, né? Ato de improbidade, roubou, né? Roubou o patrão, aí, é aquilo que eu falei, né? Incontinência da conduta, o mau procedimento, né? Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constitui ato de ocorrência às empresas para qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço, né? Depois eu vou explicar direitinho. Condenação criminal do empregado passada em julgado. Você sabe, né? Se o empregado ele foi condenado criminalmente, depois que ele entrou com todos os recursos, é causa de justa causa, óbvio, né? Ele vai para a cadeia, né? Como é que ele vai trabalhar? Então, rescinde aqui o contrato. Desídia do desempenho das funções. São motivos. Eu já vou explicar, fazer tem uma explicação que a gente deu, né? Da gravidade. Embriaguez, tá? Habitual. Violação de segredo da empresa. Entra a fofoca aqui? Segredo da empresa, né? Segredos estratégicos, né? Vamos dizer assim. Ato de indisciplina e de insubordinação. Abandono de emprego, né? Tem uma situação de quanto tempo considera abandono de emprego, né? Aí eu acho que é interpretativo. Eu acho que é interpretativo por juízes, essa situação do abandono. Depois eu vou confirmar para vocês aqui também. Opa, desculpa. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa. Ofensas físicas, né? Ó, motivo de justa causa, hein? Ofensas físicas. Nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa. Eu tive um funcionário do condomínio que ele, em ato de legítima defesa, ele estava sendo agredido, né? Então, tomar cuidado. Ato lesivo à honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas por empregado a superiores hierárquicos. Aqui dá muito problema com relação a isso. Salvo em causa de legítima defesa. Prática constante de jogo de azar. O funcionário fica, né, praticando muito jogo de azar aí. Perda da habilidade ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. É o empregado que amputa
um membro aí do braço aí para... Então, assim, ele deixa de ter habilidade, né? Mas aqui em decorrência de uma conduta dolosa. Bom, constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Tem outras situações aí, isso aqui é só alguns exemplos. Os motivos para que o funcionário considere rescindido do contrato de trabalho estão no 483, né? Agora é o contrário, né? Motivo que o funcionário, rescisão, acho que indireta, né, que o pessoal chama. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Então, aqui é o empregado pedindo o desligamento por motivos aí do patrão. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, né? Contrários aos bons costumes, o patrão coloca aqui no caso de rescisão, né? Uma tarefa impossível, né? For tratado pelo empregador ou seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, né? São situações. Mas não é o funcionário preguiçoso, né? Não gosta de trabalhar, não é o caso, né? O patrão manda o funcionário fazer uma coisa, não vou, tô cansado, hoje não tô afim. Aí não é o caso. Correr perigo, manifesto de mal considerado, né? Se tiver alguma situação de perigo, né? Tem muitas situações, tem vários exemplos, né? Tentar lembrar de algum aqui, eu vou falando. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, né? O salário e habitação que a gente falou agora há pouco, né? Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoa da sua família, ato lesivo à honra, boa fama, sempre tem relacionado a isso, né? O empregador ou seus prepostos ofender fisicamente, né? Bater no funcionário, salvo em caso de legítima defesa. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Reduzir o seu trabalho, sendo peça ou tarefa. A questão da redução do trabalho, aqui que implica, né, na redução do salário, né? Aí vem a questão da mecanização, né, das máquinas, né? O empregado poderá suspender a prestação de serviço quando tiver de desempenhar as obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Então, ele está fazendo obrigações, né, incompatíveis pelas quais ele foi contratado, né? No caso de morte do empregador, constituindo em empresa individual, né? Só tinha um patrão, ele morreu, é facultado ao empregado rescindir o contrato. Ele vai trabalhar para quem, né? Ok. Gente, tem um quadrinho aqui de rescisão com e sem justa causa que eu utilizo, tá bom? Isso aqui é só uma opção aqui dos direitos, né? Com menos de um ano de trabalho, mais de um ano. Vocês olham com calma. Eu vou falar aqui de indenização, danos morais e assédio. A gente tem alguns minutinhos. E eu acho que eu vou entrar um pouquinho na aula de amanhã, hein? Se eu tiver tempo aqui. Tudo bem aí? Vou fazer um minuto de silêncio. Tudo bem. Então, Como é que tá aí? Tá 0-0 ainda, cara. Putz, então tá bom. Não tem nenhuma novidade. Qualquer coisa você me avisa, hein? Condição sine qua non para interromper a aula. Senhor Felipe, vou fazer só uma perguntinha aqui, só dar um intervalinho aqui. Fiquei curioso, você no condomínio que onde você mora, você tem falado bastante aí de alguns condomínios aí. Sim. Você pretende ser síndico profissional? Pretende entrar aí nessa brincadeira? Então, eu queria encarar esse desafio, né? E a gente está fazendo um curso de síndico aqui, tá? E é bom a gente também preparar vocês, né? Salário, né? Quanto vocês vão ganhar, enfim, a proposta de trabalho. Muita gente está começando aí e eu acho assim, né? A profissão de síndico profissional, ela supre aí esse negócio dos condôminos que entram de paraquedas, né? Uhum. Às vezes você tem um condomínio que alguém assim, eu tenho um cliente que é síndico, e ele é advogado, né?
mas eu não posso falar quem é. Mas ele é um péssimo síndico, tá? É um péssimo síndico. Eu já falei para ele fazer meu curso várias vezes. Eu vou dar uma cortesia para ele. É um senhor de idade e tal. E ele é muito ruim, porque ele é morador. Não que todo morador é ruim, tá? Mas o que acontece? Ele se contamina muito com os problemas, né? E acaba colocando os pés pelas mãos o tempo todo. É daí que ele é um ruim síndico, porque ele entra no aspecto pessoal, né? Então, quando a gente fala do síndico profissional, eu acho que a gente está pensando nisso, numa pessoa que não tem essa pessoalidade. Ou, às vezes, se o cara é condômino, ele está fazendo o curso para se profissionalizar, às vezes eu estou agindo com o coração, né? Eu não estou agindo com a cabeça, né? Eu não estou agindo de acordo com a legislação. Então, ajuda também quem é condômino a começar a agir. Você é condômino, você não vai deixar de ser condômino, mas você começa a agir com mais inteligência, né? Com mais cuidado. Algumas coisas você no curso você fala, pô, não sabia que era assim, né? Estava fazendo errado. Então, o curso serve para corrigir também, né? Às vezes, uma coisa que você acha que você está fazendo certo, você está fazendo errado. Não de propósito, né? E esse síndico aí que eu estou falando, essa empresa aí de fachada, né, deu um problemaço aí, e eu percebi claramente que ele não contratou bem a empresa, sabe? Você vê que tem uma falha na contratação, né? Então, por que os síndicos, assim, orgânicos, começam a dar esse problema de não se profissionalizar, né? Porque eles vão indo, assim, na base do achômetro, né, Felipe? Então, eu penso que vocês, assim, agora com essas informações, vocês vão começar a refletir, né, na questão das contratações, a importância de fazer 3 orçamentos, de exigir um contrato da empresa, né, que atenda aí o condomínio, não seja um contrato só benéfico para a empresa. Então, muitos de vocês que são condôminos, né, querem pegar aí o condomínio, vocês vão ver a diferença. Quando você entrar, você faz um contrato de prestação de serviço, tá? Quem é síndico de primeira viagem, né? Marujo de primeira viagem, coloca lá no contrato, você faz um contratinho, fala, eu fiz um curso de síndico profissional, estou habilitado, né? Tenho diploma, eles vão pedir experiência, né? Você tem experiência em outros condomínios? De repente você tem alguma experiência de vida, né? Uma vez eu vi um síndico que falou assim, olha, esse é o primeiro condomínio, né, que eu estou fazendo uma proposta, mas eu já tenho uma experiência de vida, trabalhei em empresas. Aí ele foi falando a vida dele, de empresário, né, e o pessoal gostou, falou, olha, lógico, o pessoal quer pessoas com... Mas tem que começar, onde você vai começar? Você vai começar no seu próprio condomínio, né? Geralmente é assim. E começar no próprio condomínio é o lugar mais difícil, porque você mora aí, né? Então, você está sendo o tempo todo observado, né? Mas, assim, tem um comportamento de síndico profissional, né? Coloque horário para falar com as pessoas, coloque prazo para responder. Eu vejo muito no síndico, eu falo muito dos síndicos orgânicos porque eles acabam. Olha, tem muito síndico orgânico, muito síndico bom mesmo, tá? Que eles vão aprendendo na base da cabeçada, né? Já deu tanta cabeçada na vida que ficou bom, entendeu? Então, eu estou falando assim, né? Não tô metendo pau aí nos síndicos orgânicos. Mas a gente vê muito isso, né? Então, o que eu queria dizer? Eu queria dizer assim, que se é uma primeira oportunidade que você está tendo, você tem que agarrar com unhas e dentes. E aí você venceu esse obstáculo, pô, já estou síndico lá há tantos anos, consegui melhorar o condomínio nisso. Aí você já tem um cartão de visita. E o cartão de visita é para os próximos condomínios, né? Que você vai assumir. Então, vocês começam a fazer uma carteira de condomínios. Isso é muito legal. Eu tinha um síndico que ele tinha 12 condomínios na carteira dele. Chama Luiz, né? Ele trabalhava com elevadores. Ele falou para mim, ele era da empresa de elevadores, fazia manutenções e tal. E ele foi se interessando pelos assuntos de condomínio. Gente, tem essa profissão, né? Ela é rentável, viu? Se você souber trabalhar, pensa comigo, como é que vocês cobram os condomínios, né? Você já pensou assim no quanto você vai cobrar quando você fizer uma proposta? Eu vou dar algumas dicas. O que as administradoras fazem, né? Elas calculam a quantidade de unidades.
Entendeu? Então, por exemplo, você vai cobrar, vamos dar um exemplo, só um exemplo, tá? É um condomínio com 300 unidades, né? 300, depende do perfil do... Ó, deixa eu pegar esse restinho da aula aqui, tá? Que a gente está com um tempinho, só para dar dicas aí para síndico. Pode ser, pessoal? Tô vendo que vocês estão um pouquinho cansados aí, a aula está enfadonha. Então Pode. Então vamos trocar uma ideia aqui. Vamos lá. Ó, um condomínio, vamos raciocinar aqui, um condomínio, 300 unidades, tá? Qual é o melhor termômetro? Aonde você vai ver aonde você pode cobrar o condomínio? Então, estamos pelo síndico, eu quero cobrar um valor justo, eu não quero trabalhar de graça. E qual é o termômetro? Como você vai fazer o seu valor? Porque o seu valor não é igual para um condomínio, não é igual para outro de outra região. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem regiões nobres, né? Posso falar onde é o termômetro? Como é que eu faço para... Né? Uma vez falaram isso para mim e é verdade. Você vai na garagem do condomínio. E aí você vai ver os carros. Elizabeth. Você vai ver os carros. Se você vê que na garagem tem Ferrari, tem Porsche, aonde está o padrão aquisitivo dos moradores? Entendeu? É um índice, né? Você vai na garagem, só tem carrão. Só carro importado, carro... Aí você vai em outro condomínio, só tem carro popular. Você fala, esse condomínio aqui o pessoal é popular. Não é assim? É o padrão, né? É um termômetro. Aí você vai cobrar baratinho num condomínio que o pessoal tem grana, você vai se arrepender depois. Não é assim? Ou você vai cobrar muito num condomínio que não pode te pagar. Diga lá, Simone. Vamos nas dicas, vai. Dica de síndico, aí. Vamos montar o currículo de vocês, vai. Quem é administradora, quem está conquistando o condomínio também, para fazer um preço. Você levantou a mão para falar? Não quer falar? Bom, eu vou falando. Pode abrir o microfone e mandar ver. Ó, outro termômetro que eu faço. Eu entro na internet e vejo o condomínio ali, eu vejo os preços, né? O Felipe é corretor, ele trabalha com corretagem, né, Felipe? Ele sabe. Pô, vê quanto tá vendendo os apartamentos lá. Tem apartamento de 1 milhão, tem apartamento de 300 mil. Você já começa a ver o perfil dos condôminos. Tem um condomínio aqui em Guarulhos, o Felipe. Sabe o shopping... eu vou falar, eu posso falar, tá na internet. Se você jogar na internet, você vai achar, qualquer um, não é informação sigilosa. Sabe aquele prédio ali que tem o Shopping Maia? Em Guarulhos tem um shopping que é um shopping... Sim, é Cidade Maia lá. Cidade Maia, Eu vi o síndico lá... Gente, não estou falando nada contra, o síndico faz jus a esse salário. Eu vi um salário lá de 9 mil, 9.500. Mas tem um outro aqui também. Tem várias torres lá. Para quem não conhece, é um empreendimento luxuoso, de alto padrão, mas são várias torres, é um complexo. Quantas unidades deve ter lá? Umas 800, 500, será? 800? Se pegar uma base de 4 por andar, 20 andares... Vocês entenderam? Vocês vão trabalhar... Fala aí, eu te cortei, Felipe, desculpa. Não, tem um no Anel Viário, né? Não vou falar o nome, mas é 10 mil lá o síndico. E todo mundo tá satisfeito com ele lá. 10 mil reais. Todo mundo tá satisfeito. Então, porque ele... Ninguém reclama. Mas ele é bom mesmo, tá falando a verdade, né? Então é porque não, tô falando a verdade. Não, porque o que acontece? Eu não sou contra a pessoa ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eu sou contra a pessoa ganhar pouco e trabalhar muito e sofrer. E nesses condomínios que são que nem, onde a gente trabalha aí, é determinado 3 cotas condominiais. Então, quem determina a convenção, sai da convenção. Não, foi na Assembleia. Então, é onde começa o erro, né? O perfil, você tem que analisar o perfil. Se você acha que você pode cobrar 4 mil, 5 mil, e os caras querem te pagar 3 mil para aquele condomínio, porque na convenção fala que é 3 cotas, você não está preso à convenção. Cada um tem o seu preço. Você tem que mostrar para os condôminos que isso é investimento para eles. Não adianta eles pagar barato. Eles não querem valorizar o patrimônio deles, eles estão contratando um cara bom. Desculpa, você está contratando um cara bom, um cara que vai resolver todos os seus problemas aqui. Eu vou reverter dinheiro para o seu bolso. Agora, você já entra assim, eu vou cobrar um pouquinho mais. Não, você vai cobrar o seu preço. Uma vez, eu vejo muita concorrência de síndico, né? Eu participo das assembleias. Aí teve uma síndica que alguém falou assim, o outro síndico falou que trabalha por, eu não lembro,
2.500 e ela era 3, alguma coisa assim. Aí, não, era mais, desculpa, tô dando só um exemplo. Aí ela falou assim, é menos 500? Aí ela falou, contrata ele. Porque o meu preço é esse, porque eu vou garantir um bom trabalho para vocês. Aqui não é barganha, é o meu preço. Se vocês quiserem me contratar, vocês vão pagar o meu preço e não vão se arrepender. Não é barganha. Mas se você baixar 500, a gente te contrata. Aí ela falou, então eu não quero ser contratada, porque eu sei que pelo valor que eu estou cobrando, eu vou atingir o resultado que vocês querem. E não é reduzindo o valor que eu acho. O valor que eu tenho, né? Não o preço que eu estou. Ela se vendeu, tenho, né? exatamente, ela se vendeu de um jeito que a pessoa parou para pensar e falou, realmente, se ela está garantindo que se a gente pagar isso para ela, ela vai dar um bom atendimento, às vezes a gente está economizando com aquele ali, que acha que a questão não é grana, a questão é serviço, né? Exatamente. Então, o que Porque condomínio ninguém quer, toda reunião de eleição, ninguém quer assumir, mas todo mundo quer criticar e ninguém sempre quer o mais barato, tudo é mais barato. É prestador de serviço é o mais barato, é não sei o que é o mais barato. Aí vai o síndico, não aumenta, não reajusta. Porque, assim, normalmente, assim, os que eu participo como condômino, né, vamos dizer assim, realmente condômino, não é... todos que eu vou são, o pessoal lá que é síndico não é profissional, é morador. Então, gente, assim, essa mentalidade é um pouco retrógrada e é um Mas ciclo, é difícil, viu? é um ciclo vicioso, né? Porque é o barato e é o barato e o mínimo tal. Eu acho assim, se você apresentar uma proposta por exemplo, geralmente quando troca de síndico é porque o anterior não estava, se a gente fazer uma estatística aqui, qual é a causa principal de troca de síndico? Sim, insatisfação. Tá, mas insatisfação. Mas é insatisfação pelo quê? Pelo serviço. Serviço. Isso. Então, que o condomínio tá horrível, que o condomínio tá alto, que o Sim. condomínio tá sujo, que a gente paga muito e não recebe nada, que o síndico não faz nada. Então, é insatisfação profissional. Uhum. Né? A maior causa é essa. É corrupção, é sempre assim, esses mesmos assuntos. Agora, se você chega num ambiente desse, você fala, gente, eu vou arrumar essa casa, né? E o ciclo vicioso é esse, cada hora assume vai quebra o galho. Então, assim, eu não estou aqui para quebrar galho, eu estou aqui para trabalhar. Se vocês querem um quebra-galho, contrata o síndico anterior, né? Contrata os que estão aí. Eu não vim aqui para quebrar galho, eu vim aqui para fazer um serviço profissional e eu vim aqui para melhorar o condomínio, mas melhorar não só no aspecto visual, colocar tudo em ordem, como também melhorar o bolso de vocês. Porque vocês estão perdendo dinheiro hoje, na minha opinião. Aí você pega lá um imóvel, que você é da área, você fala, olha a depreciação. Esse condomínio aqui nessa região, se você tiver um comparativo, sabe o que o pessoal faz? Comparativos. Aquele condomínio ali, o condomínio custa tanto, olha o que ele tem, a qualidade de vida lá. Aqui vocês pagam mais e não tem a metade do que eles têm lá. Então, isso é vender o peixe. O cara vai olhar para você, vai te ver como um investidor, que você está investindo, né, as suas horas, e trabalhem por hora, gente. Você vai ficar o dia inteiro aqui no condomínio. Eu falo, não, eu estou trabalhando fora muitas vezes, estou indo no prestador de serviço, estou indo ver o produto para o condomínio. Diga lá, Moisés. Não, só para dizer que quando a gente for, no caso, vender o peixe, seria interessante, eu não sei, né, dar uma estudada também na convenção, né, do condomínio e fazer todo esse tipo de avaliação aí que você está falando, né? Para poder você ver que você está dominando o assunto ali da área onde você está pretendendo trabalhar, né? Eu acho isso positivo. Eu não sei nem se pode, né? Porque você vai ter um contato, né, do condomínio. Você vai ter um contato do condomínio, né? Então você também fazer uma avaliação, assim, dar uma geral na convenção, dar uma lida, de repente, do condomínio, não sei. É uma opinião. Mostrar conhecimento, você já conhece o empreendimento. Perfeito, perfeito. Você falou um negócio, olha, eu já vi muita assembleia, eu já fui muita assembleia, gente, de eleição, e o que tem síndico despreparado, que não sabe, não conhece o condomínio. Nossa, muito. Eu já vi síndico que já fez o dever de casa, ele pesquisou, foi lá antes, conheceu o pessoal, conheceu a administradora, conheceu todo mundo, e chegou lá e falou, olha, eu já conheci o condomínio de vocês, eu já sei os problemas, eu já sei
Eu já conheci tudo, eu conheço aqui quantos elevadores tem, quantos condôminos, já vai com o negócio na ponta da língua. O cara vai preparado, fala, meu, o cara estudou a gente. É como você vai para uma entrevista de emprego, você conhece a empresa, né? Mas eu já vi cara despreparado, fica lá na assembleia, blá, blá, blá. E assim, você tem que falar o que você vai fazer para o condomínio, você tem que deixar os olhinhos deles brilhando. Ó, já dei algumas dicas aqui de vocês fazerem um contrato, ser pessoa jurídica, serem PJ para reduzir despesa, o tempo de dedicação que vocês vão estar no condomínio, se vocês têm, os contatos que vocês têm. Eu já vi síndico perder eleição por falar bobagem. Se prepara na hora que for falar. Ah, você, síndico, trabalha com um conselho, né? Aí o síndico, o cara vira, eu já vi falando assim, não, eu não trabalho com o conselho só atrapalha. E aí o cara que estava contratando ele era um conselheiro, sabe assim? Não, a gente tem que ouvir o conselho, né? Não só o conselho, né? Os problemas dos condôminos, né? Fazer assembleia. Sabe o que eu vejo muito? Ninguém vende isso, né? Eu tenho síndico, tem que vender isso. Fala, gente, quantas assembleias vocês fazem aqui por ano? Só para saber, uma dúvida. Ah, teve quantas esse ano aqui? Ah, teve uma. Ó, meu serviço, eu vou oferecer 2 assembleias e mais virtuais, se precisar, lives, vou fazer plantão no condomínio. Às vezes vocês precisam disso, de um contato mais próximo do síndico, né? Então, eu vou estar aqui, vocês vão me ver, eu vou estar no horários, às vezes fazer um plantão de sábado, né? Gente, às vezes os condomínios são, durante a semana, eu venho aqui um sábado para dar uma volta, quem quiser falar comigo, eu tenho um contato, meu WhatsApp, eu vi um síndico que uma vez ele se queimou com os moradores, ele falaram assim, você atende emergência, final de semana? Meu, quando o cara te faz essa pergunta, o que ele quer saber? Ele quer saber se na hora de um abacaxi, o síndico, né, vai estar lá, né? Para isso que você tem sim. Aí o cara vira e fala, eu atendo emergência mediante adicional e não sei o quê. Aí o cara começou a coçar a cabeça assim, não é assim que você responde, você tem que responder, não, olha, eu atendo todas as emergências, né? O que eu faço? Eu deixo os porteiros, zeladores com meus telefones, meus contatos, né? E, em caso de emergência, a gente aciona o que tem que acionar, né? Imediatamente. Emergência é emergência, né? E o seu tempo de deslocamento para o condomínio? Eles perguntam, né? Então, assim, se vocês forem pegar um condomínio muito longe da residência de vocês, tomem esse cuidado. Eu tenho um síndico, aquele que eu estava falando, que ele pegou 12 condomínios, mas é tudo na mesma rua, sabe assim? Então, ele falou, eu moro na região tal, hoje eu levei tantos minutos com o trânsito para chegar aqui, levei 15 minutos, meia hora, né? Mas, assim, em caso de emergência, eu estou vindo e já estou mandando alguém mais próximo, um zelador, alguém, né, um feedback. Então, as pessoas querem saber essas coisas, tempo de deslocamento para resolver um abacaxi, se vai pagar adicional. Assim, vai ter adicional? Às vezes vai ter adicional, lógico que vai ter adicional. Mas você também não precisa escancarar. Você fala, olha, dependendo da situação emergencial, nós vimos, né? Meu contrato, eu sou síndico, eu tenho que resolver o problema, né? O importante é isso. Você cobra deslocamento? Se vocês estão pensando em fazer uma visita 2 vezes por semana no condomínio, 3, vocês já estão embutindo o deslocamento, não estão? Já embute no seu preço. Aí você fala, não, já está dentro do meu pacote, deslocamento, tudo certinho. E em caso de emergência? Olha, em caso de emergência, eu tenho que vir aqui resolver o abacaxi, não é? Não vou ficar... Gente, é emergência todo dia? Condomínio é assim, ó. No começo, é emergência. Tudo é emergência. Mas depois de um mês, você vai intercalando. Você não vai toda hora. Aí que está o erro dos síndicos que eu vejo nas entrevistas. Acabou. Tá vendo? Como você ficar bonito, gostoso, acabou a aula. Aí eu continuo esse assunto na próxima, fechou? As dicas. Mas assim, só para finalizar, o síndico, ele tem que ser pau para toda a obra, entendeu? No começo, ele vai vir mais vezes no condomínio, então ele vai estar lá mais presente. Então, a resposta para uma pergunta dessa é assim, olha, no início, eu vou estar aqui mais vezes da semana, não é só 2, não, que diz meu contrato, eu vou estar aqui quase todos os dias, dia sim, dia não, pelo menos. Porque no começo a gente tem que ajustar a casa. Então, vocês vão me ver com mais frequência, não vou cobrar horas extras, eu vou arrumar a casa primeiro. Que nem tem, aí vocês podem citar, sei lá, em outro condomínio eu levei lá 1 mês para pôr a casa em ordem, 2 meses,
e agora eu consigo controlar com o espaçamento, tá tudo correndo. Então, no começo, eu vou estar aqui. Para que você vai falar que vai cobrar adicional? No começo, entendeu? Gente, por causa do horário, agora eu me empolguei aqui, passou 2 minutinhos. Próxima aula, a gente volta a falar nesse assunto, que é bem gostoso, tá? Mais umas dicas, e aí a gente consegue encerrar o curso certinho, tá bom? Boa sorte pro pessoal aí, eu vou encerrar por causa do horário mesmo. Quem tiver alguma perguntinha, eu vou parar a gravação. Boa noite, pessoal. Boa noite. Falou, boa noite. Abraço. Boa noite a todos. Bom Vou parar descanso. aqui a gravação. Boa noite aí para todo mundo.